no fundo, todos nós temos um desejo, uma vontade, uma aspiração que nos satisfaz e que nem sempre é definido pelas coisas que estão ao nosso redor. E na verdade, isso que está lá no fundo e que tão desesperadamente tentamos suprir é o que determina os nossos caminhos, o que dizemos sim e o que dizemos não para todas as coisas. A verdade é que quando esse coração está satisfeito, as respostas dele se tornam diferentes. No deserto, alguém com o coração satisfeito conseguiu dizer não para a sua maior necessidade ou aparentemente a maior das necessidades. Vamos aprender com ele. Não saia daí. Está começando o seu Fé para hoje. Tem coisas que a gente gosta de saber, tem coisas que a gente não gosta de saber, mas há coisas que a gente precisa saber. E o que mais precisamos saber é a vontade de Deus manifesta na sua palavra. Ela é a vida. E que bom que a gente pode estudar a palavra de Deus com guias de estudos como esse aqui, que está sendo oferecido para você de forma totalmente gratuita. Entenda, é totalmente de graça que a Procura da Verdade e outros estudos que nós temos chega até você, patrocinado pelos Anjos da Esperança. E a maneira como ele chega para você é extremamente fácil. Você pode simplesmente pegar o seu telefone e discar 0 a operadora 12 21 27 31 21. Em horário comercial, você simplesmente pega o telefone e liga e depois de alguns instantes já pode esperar para receber esse material que ele vai chegar na sua casa. Mas você pode optar também para falar conosco pelo WhatsApp. 012 98 244 0077. Ou pega o seu celular e aponta para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, que você vai ser direcionado também a isso e de forma simples, fácil, gratuita e rápida, você preenche o cadastro e você receberá também esse material nas suas mãos. Se você quiser optar por outro caminho, pode também entrar no site biblia.com.br, mas faça isso e priorize o que se deve saber a respeito de Deus e a sua palavra. Essa é uma história real, com personagens reais, sobre um tema absolutamente real. Assim se dá com toda a Bíblia. E essa é uma história de absoluta importância para todos os seres humanos em todos os tempos. Vivemos em guerra o tempo todo e mal sabemos a quantidade de batalhas acontecendo ao redor de nós. É bem provável que enquanto conversamos aqui, quase 10 conflitos estejam acontecendo no mundo de forma concomitante. As pessoas estão correndo desesperadas de um lugar para o outro e as lutas por espaço também acontecem de forma frenética. Nos vem à mente batalhas tradicionais, clássicas, essas que envolvem soldados, tanques, aviões, tomadas de território, derrubadas de governo. Mas existem batalhas em outros níveis. Estamos lutando por um espaço no mercado e posso estar conversando com alguém que agora traz no coração sinais dessa batalha, seja numa recente promoção ou no desemprego. Nós lutamos pelo coração, pela decisão das pessoas também. Pais, filhos, esposa, amigos. Queremos que os outros também e queremos que as vontades dos outros sejam determinadas e alinhadas para algumas coisas que queremos ser certo. As pessoas querem aprovação, as pessoas querem voto, as pessoas querem crédito. Luta-se pelo amor das pessoas. Enfim, as lutas estão em toda parte. Embora a luta do bem contra o mal seja a maior e mais abrangente de todas as lutas, ela se difere das guerras que estamos acostumados a acompanhar. Primeiro porque, embora seja uma estratégia do mal gerar uma impressão de sua grandeza, de eternidade, de equivalência, os dois lados são infinitamente diferentes em tamanho e em poder. O bem em Deus é incomparavelmente superior ao mal e, segundo a revelação divina, em que os cristãos bíblicos depositam sua fé, e sempre o fizeram,
Diferentemente de outras religiões do mundo que creem em um conflito entre o bem e o mal, com forças iguais, a Bíblia apresenta um Deus soberano e a única fonte de força e poder. Isso quer dizer que se o mal ainda existe, é porque o bem ainda permite que esse mal existe. Isso nos leva a alguns questionamentos ainda mais complexos. Por que ainda permite? Por causa do local mais importante desse campo de batalha. Os personagens principais desse conflito entre o bem e o mal, Deus e seu inimigo, Satanás, não lutam para conquistar-se mutuamente. Deus não vai mudar de ideia, desviar-se de suas características, não deixará de ser santo, justo, reto, digno, amoroso. Deus não deixa de ser bom. E nem tampouco vai mudar a sentença que ele mesmo já determinou a Satanás. Da mesma forma, seu inimigo caído não vai deixar de ser mau, mentiroso, enganador até sua destruição final. A luta não está concentrada na conquista da vontade um do outro, mas ela está concentrada na conquista da nossa vontade, do nosso amor e no plano de Deus de revelar-se justo e vindicar o seu caráter perfeito diante do universo. E Satanás está nessa batalha com os objetivos opostos. Jesus o tem enfrentado e vencido. Em alguns momentos da história revelada na Bíblia, eles se confrontaram encontrando-se diretamente, como na batalha que resultou na expulsão de Lúcifer e os anjos que lhe deram ouvidos no Jardim do Éden, na ressurreição de Moisés, na reunião em que Jó foi mencionado e no deserto, após o batismo de Jesus. Sobre a tentação de Jesus, podemos ler atentamente o relato e, se nos apoiarmos naquilo que a Bíblia diz sobre ela mesma, se comentando e, consequentemente, o que ela diz sobre nós e para nós, entender alguns conceitos sobre a tentação. O primeiro, como vimos em outro episódio do Fé para Hoje, que a tentação, antes de tudo, parte do projeto do mal de desfigurar a imagem de Deus diante de nós e, consequentemente, em nós. A tentação pretende mudar o que somos, antes de mudar o que fazemos. Segundo, as tentações são diferentes de perseguições ou provações. Algumas provas nos vêm para educar-nos, aperfeiçoar-nos e nos mostrar e nos tornar, de fato, pessoas mais próximas de Deus. As perseguições geralmente são consequências imediatas ao fracasso da tentação. Embora tenhamos acostumados a chamar o mal de inimigo, e de fato essa inimizade não vem da parte do mal, essa inimizade vem da parte de Deus. Nosso adversário nessa jornada não pretende ser nosso inimigo, pelo contrário, ele sempre se aproxima propondo uma amizade, um acordo. Quando as propostas de acordo fracassam, é que as guerras se iniciam. Terceiro, tentações são apenas sobre possibilidades. Jamais seremos tentados como Jesus foi. Ele era perfeito e não seria tentado a partir da sua vontade. Ao contrário, nós é que somos tentados pela nossa própria cobiça, conforme Tiago disse. Ele foi tentado como Deus nas possibilidades de um ser poderoso. Ninguém sugeriria para mim em uma tentação que eu transformasse pedra em pão. Isso seria ridículo. Eu não tenho poder para isso. Eu sou tentado a fazer coisas que para mim são fáceis de fazer. Deus nos chama para a vida no impossível. Essa é a lógica do discipulado. Não há nada que Jesus tenha falado aos seus seguidores que seja possível. Sem mim, disse ele, nada podeis fazer. Precisamos de poder para viver a vida com Deus e fazer as coisas que Ele nos chamou a fazer. Essa é a fundamental lógica da dependência. O mal se dá no contrário, na lógica da desconexão, da independência. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4, 1-3.
A voz que declarou que Jesus era o Filho de Deus veio do céu, do Pai. Ela não necessitava de nenhuma confirmação adicional. Jesus era a expressão real, nítida e viva do Pai e ao mesmo tempo veio em forma humana para vencer onde perdemos. Ali ele era Adão e Eva, era você, era eu. Nossa vida dependia totalmente daquela resposta e daquela resposta surgiria o padrão de comportamento diante da tentação que nos serviu e nos serve de base para as batalhas posteriores. Jesus estava com fome e, portanto, estava afetado em uma necessidade elementar, vital em sua humanidade. Para a fome, quase todas as justificativas aparecem. Comer é viver. Ele tinha fome e poder para acabar com a fome. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: "Ajude-me, ó rei, meu senhor." E ele respondeu: "Se o Senhor Deus não ajudar você, com que eu poderei ajudá-la? Com a eira ou com o lagar?" E o rei acrescentou: "Qual é o seu problema?" Ela respondeu: "Essa mulher me disse: dê o seu filho para que hoje o comemos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: me dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu." Esse é um relato em 2 Reis capítulo 6, dos versos 25 ao 29. Esse é um retrato do quanto a fome pode desfigurar uma pessoa. A falta de comida está afetando nesse relato terrível do que aconteceu em Samaria uma pulsão mais básica do ser humano, que é a de proteger a prole. Entre os anos de 1876 e 1878, durante a dinastia Manchu, a China enfrentou, longe dos olhares do mundo, a maior crise de escassez de alimento da sua história e provavelmente a maior da história mundial. Para você ter uma ideia, foram 13 milhões de pessoas em 3 anos atingidas pela fome. O relato é de uma agonia indizível e o que se testemunhou foi o retrato de um ser humano e como esse ser humano se torna quando esse item básico falta para que ele sobreviva. Como seria de esperar uma situação com tantas privações, os crimes chegaram a níveis alarmantes e o suicídio se tornou comum e constante. O canibalismo e a venda de crianças eram as respostas aterradoras para tamanha miséria. O governo chinês fingia que a fome não estava assolando o país, as autoridades prendiam aquelas pessoas desesperadas que roubavam comida e realizavam sessões rotineiras de decapitação em massa. A Caixa das Lamentações era uma outra forma de punição comum na época. Os detentos eram aprisionados em células minúsculas e completamente esquecidos. Obviamente não eram alimentados, mas a maioria perdia a sanidade mental antes de morrer de inanição ou desidratação. O que era talvez uma bênção, se considerarmos o horror da morte por fome em pleno uso do juízo. Fome. A alimentação é a necessidade humana mais básica. Não há vida sem alimento. A relação entre comer e viver é inquebrável na Bíblia e não pode ser destituída do seu significado. Não é à toa que a tentação começou com essa pergunta, sobre essa temática. O pecado entrou na terra por um ato de rompimento desobediente para com Deus e esse ato foi o de comer. Comer o que não deveria ter sido comido. Jesus foi acusado de comer com os pecadores, indicando a compreensão que as pessoas tinham disso na época. Comer é compartilhar a vida, é fazer uma aliança. Portanto, Jesus foi acusado de se aliançar com os pecadores. O rito instituído no Novo Testamento, que acompanha o batismo, é o quê? A Santa Ceia, onde o principal ato é comer. Eis que estou à porta e bato, ele diz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele disse no final da carta de Laodiceia, em Apocalipse 3:20. Comer também é um ato de intimidade. Voltar a comer da árvore da vida é o ato final e definitivo de salvação. O vencedor vai comer? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7 e 2:7-17. Como percebemos,
O pecado entrou por um ato de comer e a conclusão da salvação também se dá no ato de comer. Morremos porque comemos o que não deveríamos comer. E a falta do fruto da árvore da vida está presente em todas as lápides e obituários do mundo. É a causa mortis universal. Voltaremos a viver quando novamente tivermos acesso a essa alimentação. Nós não podemos tomar o lugar de Jesus na tentação. Ele foi tentado como nós não podemos ser. Ele não tinha vontade de pecar, embora tivesse vontade de comer. E esse é o ponto da história de extrema importância. Jesus tinha poder, mas não tinha vontade, porque sua vontade santificada estava completamente submissa a Deus na santidade e no propósito. Não podemos tomar o lugar de Jesus no deserto, mas certamente ele estava no nosso, vencendo onde perdemos e nos mostrando o caminho. Jesus respondeu então, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus não está usando a palavra de Deus apenas para dar uma resposta. Ele está usando para analisar a pergunta. O uso que Jesus faz da Bíblia é com certeza a maior lição que ele está trazendo para nós aqui. Ele poderia simplesmente ter dito não. Ele poderia não ter dito, não ter dialogado, mas ele responde e responde para alguém cujo coração ele não está disputando. Jesus não pretende mudar a vontade ou converter Satanás. Então é óbvio que a resposta é para a plateia. É um recado de Jesus de como se usa a Bíblia. Que lição para o século XXI? A Bíblia é um instrumento de análise da realidade e das ideologias que se aproximam de nós. É pela Bíblia que podemos perceber, observar as falhas, as incoerências, os erros, as incongruências das propostas e dos sistemas de pensamento das práticas do mundo. Vejamos, já vimos anteriormente que o deserto é um lugar de isolamento e de dependência. A experiência de Israel no Êxodo traz em cores vivas esse conceito. Deus os levou para o deserto, onde eles não escolheram esse caminho, mas Deus os conduziu para uma experiência de dependência dele. No deserto não havia nenhuma outra alimentação, não há plantio, nem caça, nem coleta. O pão vem do céu. Não é só eles. Deus é quem envia como cumprimento da sua promessa de cuidar e de sustentar. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem seus pais conheciam, para que vocês compreendessem que esse ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Esse é um texto de Deuteronômio 8, os versos são dos 2 até o 4. Para que vocês compreendessem, no texto há o encontro entre o pão e a experiência de compreender. E compreender o quê? Que não há nenhuma possibilidade de vida real e abundância sem Deus. É Ele que provê tudo, todo sucesso, toda satisfação, qualquer vitória na vida vem dele. E é no deserto que se compreende. O deserto é a escola preparatória de Deus. Jesus foi levado para o deserto e o deserto marca o ponto entre o chamado, a confirmação da sua identidade. Enfim, é o ponto de encontro com o Pai, que está antes do enfrentamento dos desafios próprios do cumprimento desse propósito. Quando as pedras são transformadas em pães no deserto, não é somente a pedra que adquire nova configuração, o deserto também. Ele passa a ser rico em recursos. O pão se torna algo à mão e Deus passa a ser desnecessário. Transformar pedra em pão é interromper a fome, é encurtar o jejum, é achar uma brecha, é criar um atalho e diminuir o sofrimento. Transformar pedra em pão é dar um novo propósito para o propósito e fazer com que o difícil fique fácil. Jesus, como eu disse, teve poder para transformar pedra em pão. E foi nesse poder que ele foi tentado, mas não teve vontade de transformar pedra em pão.
embora obviamente teve fome, ou seja, muita vontade de comer. E é aí que está a morada do milagre, na transformação da vontade. Uma vontade rendida a uma crença e a superioridade, a sobrenaturalidade de um ser a uma necessidade. A religião bíblica é essencialmente sobrenatural. Ela é milagrosa no local onde o milagre deve acontecer, na transformação de uma vontade, do campo de batalha mais importante da existência. Trazer mortos à vida, fazer cegos verem, aleijados andarem, desafiar as leis da física, da biologia, são fenômenos sobrenaturais que estão acompanhando os crentes em Deus desde o começo da história. E de alguma forma ele se espera que essas coisas aconteçam mesmo. Nós oramos por cura, por restauração, por milagres e podemos contar milhares de histórias testemunhando quando eles acontecem. Isso é real. Mas o maior milagre da fé é a transformação do caráter. É um ser humano vivendo de forma superior ao que a Bíblia denomina simplesmente de carne, os desejos da carne. O milagre da fé em Cristo e o que ele produz é uma vida superior ao lutar ou fugir, ou à busca pelo prazer e fuga da dor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Mateus 5, 38 a 42. Há uma vontade sobrenatural agindo na descrição e o sobrenatural é visto como antinatural. Quando o mundo vê alguém sendo agredido, ofendido, permanece livre da raiva, dos efeitos da dor, sem a toxicidade da vingança e sem que o plano de resposta seja motivado pelo orgulho. Ele está livre, livre de dentro para fora. Isso é um milagre que não pode ser caracterizado por um evento ou dois na vida, mas um estado do ser em que essa pessoa se encontra. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Isso é o que Paulo escreveu aos Gálatas 5, 22 a 24. Todas essas coisas operando juntas produzem um outro estado mental. A alegria e a paz geram satisfação. A benignidade e a bondade são traços de comportamento. As ações desinteressadas e a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio são reações sobrenaturais do trato com o outro. Jesus está golpeando desde o deserto uma ideologia que o diabo lhe propôs para que aceitasse. Não, ele não está propondo o fim da fome, ele está propondo uma crença, uma ideia que embasa uma prática. E Jesus não citou o texto para ele citou o texto para nós. O Deus da Bíblia transforma corações e vontades. Os deuses do mundo e suas ideias propõem a transformação em todas as coisas ao redor de seus adeptos, menos eles mesmos. Olha ao seu redor. Há multidões esbravejando para que Deus aceite mudança em seus corpos. Há conflito pelas mudanças de gênero, soa como uma loucura falar em restrições alimentares, por exemplo, de forma que obedecer a algum preceito, os relacionamentos e todos os âmbitos estão sendo transformados e a moral está sendo mudada. E tudo isso em uma velocidade que impede a análise. Poderosos querem mudar a natureza e o ecossistema sem culpa. Muda-se relações de trabalho e a precarização foi impulsionada pela tecnologia. As correntes ideológicas e as religiões nesse pacote têm que ser mudadas porque não pode normatizar esse ser humano hiperlivre. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Deus transforma corpo e mente e transforma e controla ambos, sem cortar o caminho, sem atalhos e sem pôr fim ao sacrifício, usando o poder para benefício próprio. Satanás está sem parar nos tentando transformar pedra em pão, em usar recursos como se fossem alimentos
em trocar experiências por performances, em usar ciência como mecanismo de poder para gerar independência de Deus. Transformar pedra em pão é quebrar uma lei. Isso é alterar a ordem das coisas que uma vez foi colocada pelo princípio da criação, pelo Criador e legislador em benefício próprio. Jesus atuou sobre as forças da natureza, muitas vezes, aliás. Essa é uma definição de milagre, interferir nas leis da natureza. Mas em todas as vezes foi para o benefício de outro e para a glória de Deus. Quebrando, assim, ele cumpriu. Mateus 4,4 diz que Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O raciocínio de Jesus é esmagador. Quando o inimigo o vê naquela condição e propõe o uso do poder, manda, veja bem, ele manda Jesus mandar. Jesus não deixou passar. Cristo, nosso herói, não usa as pedras para transformá-las em alimento. Ele não deixa de dar uma pedrada, ele dá uma pedrada como proposta. Se Jesus tem poder para mudar a composição química de uma rocha, ele tem poder para interromper a própria fome. Se ele tem poder para transformar silício em farinha de trigo, ele pode fazer silício um elemento nutritivo. Se ele não pode se alimentar de pedras, ele precisa transformar as pedras em pão. Então, o pão é mais importante que a pedra. Mas se ele tem poder para dizer com uma palavra que essa palavra transforma em pedra em pão, então a palavra é muito mais importante que a pedra e com o pão. Então, entre a pedra e o pão, ele ficou com a palavra. Teremos poder nas nossas palavras quando amarmos mais a palavra do que o poder. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11, 1-3. Jesus usa a palavra para identificar o tentador e a tentação. Pela palavra ele soube o que fazer e pela palavra manteve intacta a sua identidade e o seu propósito. Uma voz se abriu do céu dizendo: este é meu filho em quem eu tenho alegria. Convicto de si, ele não tinha nada para provar. Vivemos em um mundo que fabrica insatisfações, fabrica em série. A ordem das coisas está calcada em insatisfações. Sem elas, o sistema simplesmente desaba. Podemos estar sendo vítimas de insatisfações infundadas e com elas ficamos totalmente vulneráveis a qualquer sugestão, qualquer uma, que nos desvie da dor e encurte o caminho para o prazer. Uma fábrica de insatisfações é igual a uma fábrica de pecados. A solução de Jesus para a vitória nos nossos desertos é só sair de casa, da água e da base para o propósito, e depois de termos repassado todas as bênçãos, depois de estarmos convictos do que ouvimos do Pai em sua palavra, ele disse: eu tenho alegria em você. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, Jesus disse, e realizar a sua obra. É o encontro dessas alegrias e dessas satisfações que mora a vitória.